Chegou aquele momento todo especial no programa De Coração para Coração. Um momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco a missionária Renata, da Igreja Assembleia de Deus da Praça Seca, Ministério de Madureira. Ajude a evangelizar se inscrevendo no canal Marcelo Mesquita aí de Pregai no YouTube. Ao se inscrever, não se esqueça de tocar no sininho das notificações. Talvez você diga, eu já sou inscrito. Aí eu convido você a convidar os seus familiares, irmãos da igreja, a também se inscreverem no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Missionária Renata e a mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes da Palavra de Deus, né? Nós se encontramos aqui para propagar o Evangelho de Cristo, né? Recebi esse convite do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Do nosso amado irmão Marcelo Mesquita, né? E trago saudações do meu pastor Antônio Lira. Trago saudações. Pode. Aleluia. Estamos juntos aqui na rádio, né, irmãos? Para propagar o Evangelho, né? Receber esse convite do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Primeiramente, depois do nosso amado irmão Marcelo Mesquita, né? Então, eu trago um grande abraço da Assembleia de Deus de Madureira, em Praça Seca, né, que fica ali na Pedro Teles, 591, do nosso amado pastor Antônio Lira. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do meu pastor, né, pelos ouvintes da Palavra de Deus, pela família dele, minha amada pastora também, Dilceia Lira, né, em nome de Jesus. A gente estava para vir aqui há algum tempo, né, mas Deus, aprove Deus preparar o dia de hoje para estarmos juntos, ouvindo aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração, né? Hoje, essa madrugada, eu falei com Deus, né, pedindo a Ele que me desse ensinamento, cada dia mais discernimento da sua palavra, e hoje estamos aqui reunidos, unidos e reunidos para propagar o Evangelho de Cristo, né? E a palavra de Deus que eu quero estar trazendo para os irmãos, fica em Josué, a partir do versículo 19 em diante. Eu não vou fazer a leitura de tudo, né? Porém, os irmãos que tiverem oportunidade, né, em casa, com calma, após a pregação, né, após ter um tempo com Deus, porque a gente crente tem que ter sempre tempo para Jesus, para a palavra dele, porque a oração é a gente falando com Deus, mas a Bíblia aberta é Deus falando conosco também, né? Então a palavra de Deus, Josué, capítulo 7, versículo 19, diz assim: então disse Josué a Acã, filho meu, dai-me, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste. Não ocultes. E respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Irmãos, isso aqui é muito forte, né? E pela madrugada também, saindo um pouco do contexto da palavra, o Senhor falou comigo o tema dessa mensagem, né? Também li ali, também, né, em Samuel, né, quando Deus lá em Números 13, melhor dizendo,
quando Moisés manda, né, 12 espias, né, para olhar aquela cidade, né? O que eu quero te dizer com isso? Não se detenha ao não da multidão. Não se detenha ao não da multidão. Aleluia. O que Deus quer falar com isso? 12 homens foram, mas só 2 creram naquilo que Deus tinha falado. Mesmo depois de passar, de andar, de caminhar com Deus, aquele deserto todo, Deus tirar de dentro do Egito, eles não creram na promessa que Deus havia feito. Mesmo caminhando ali, lado a lado, tendo uma experiência incrível com Deus, eles não creram, né? E por causa, irmão, de 8 pessoas, que hoje nós falamos, é a maioria, né? Tem gente que fala que a voz do povo é a voz de Deus, mas está aí a prova que não é, né, irmãos? A palavra de Deus aqui diz que Josué, né, já então líder, né, tem uma grande derrota, sofre uma derrota, até uma derrota banal para ele, né? Quando ele entra, né, naquele meio daquele povo, naquele arraial de Ai, e aproximadamente 3.000 homens são derrotados, né? E aí vem toda aquela trama, tudo aquilo ali que o Senhor revelou, né? Porque Acã, Deus falou, não toque nos utensílios, não pegue nada de despojo, queime por quanto tudo da cidade, somente o ouro, a prata e o bronze separa para mim. Pois Acã não sabia que ali havia algo terrível, né? Posso dizer assim, contra a vida dele. Até mesmo posso dizer até que sabia, mas ignorou firmemente aquilo que Deus tinha falado, né? Não toque, irmão, não toque naquilo que é do Senhor, naquilo que Deus mandou você separar para Ele, né? E irmão, muitas das vezes a gente pode trazer para o dia de hoje. Por quê, irmãos? Porque hoje em dia a gente não está sabendo separar, né, as coisas do Senhor. A gente não está sabendo separar o que é de Deus e o que não é. Por isso você vai pregar aí nos lugares, você vê muita gente falando, ah, eu era filho de pastor, ah, eu era filho de missionária, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas estão por aí sem identidade, porque o inimigo, ele trabalha para arrancar a identidade do homem. É por isso que você vê aí as pessoas chamando todos esses tipos de viciados que são chamados de cracudo pelo diabo. Cada um tem um nome, cada um tem uma identidade. E a identidade é conhecida por Deus. A identidade deles são conhecida por Deus, né? E Acã pegou aquele despojo, levou para dentro de casa, irmão. Aquilo ali foi a ruína da vida da família de Acã. Muitas das vezes, irmãos, não podemos encobrir o erro dos outros, até porque quem somos nós para julgar? Mas nós podemos sim, debaixo da mão potente de Deus, orar para que Deus venha fazer toda a diferença. Tem oração que é para você entrar no quarto, fechar a porta e orar e falar com Deus. Mas tem oração que é para você juntar, como Josué fez. Juntou os anciãos da terra para orar, para saber o que estava acontecendo mediante aquela derrota, né? E eu quero aqui enfatizar com o nosso amado Billy Graham, né? Em uma fase da vida dele, ele até disse, Jesus disse que voltaria quando o mundo menos esperasse, né? Quando o mundo menos esperasse, irmão, não tem como posso dizer? Não tem uma geração tão distraída como a nossa, irmão. Tão distraída como a nossa. Não está tendo uma geração tão distraída como a nossa, né? E ali, né, naquela época nem era julgado assim, mas você vê, quando você toca em algo do Senhor, quando você toca em algo em que Deus deu uma ordem para você não fazer, você vai lá e faz o contrário. Isso engloba toda a desobediência, até mesmo dentro da tua casa, a desobediência contra a vida do teu pastor, a desobediência contra a vida dos teus irmãos, o julgamento que vem dos olhos de outros irmãos, né? Em nome de Jesus,
né, qualquer tipo de julgamento. Ele pegou aqueles utensílios e levou para dentro da casa dele, né, e junto com aquela capa ele enterrou no meio da tenda dele, irmãos. No meio da tenda dele. Naquela época o julgamento na lei mosaica não era assim. Se ele tivesse pego despojo pela lei mosaica, ele teria que devolver, né, em dobro aquilo que ele pegou. Mas a lei de Deus pesou sobre ele. Pesou sobre ele e sobre a casa dele, né? Porque ele mexeu não foi com o homem, foi com as coisas de Deus. Isso é para a gente ver o peso que tem, o peso que tem a desobediência no Senhor. Enquanto você está fazendo contra o homem, contra o teu pastor, pensando que Deus não está vendo, ai, irmão, é a hora da gente se posicionar. É a hora da gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça verdadeiramente. Verdadeiramente, porque uma hora ou outra, numa batalha da nossa vida, o Senhor vai revelar. E ai de nós, irmãos, se Deus revelar aquilo que vem contra Ele na hora da nossa angústia. Aí é que entra a palavra, né? Aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Né? Porque às vezes você fala, nossa, eu perdi algo tão banal como foi aquela batalha, né? Vencer o Jericó, irmãos. Vencer o Jericó, uma batalha contra Jericó, mas não vencer uma batalha contra Ai. E voltando um pouco, no versículo 5, fala até sobre a casa de Raabe, que estava edificada sobre o muro. Né? Aquela mulher tinha visão de tudo, irmão, de tudo da cidade, uma visão privilegiada. E ela não andou, né? Não andou naquela época no deserto, né? Junto com aquele povo, né? Ela já se encontrava já na terra que Deus havia prometido. E a visão dela foi bem diferente, né? Em referente à visão de Acã. Né? A visão dela foi bem diferente de um homem que estava ali junto com um exército guerreiro, um exército vencedor, e ela ali teve outro tipo de ação, né? Ela confiou e não entregou, né? Ela fez a vontade de Deus, e a Bíblia diz que ela era prostituta, irmão, e Acã já se encontrava no meio do arraial de Deus. Né? Então o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes você está no arraial de Deus, no meio, ali no centro, mas não estamos fazendo a vontade do Senhor. Assim diz o Senhor nesta manhã, para a gente tomar posição. Por que eu digo a gente? Porque todos os dias é dia de conserto com Deus. Todos os dias é dia de estarmos na posição com Deus. Todos os dias é dia de entregar aquilo que a gente tem que entregar verdadeiramente para Deus. Seja na leitura da palavra pela manhã, seja num culto, seja numa presença, em algum lugar em que Deus está mandando você ir, você não consegue ir nem mesmo fazer a obra do Senhor. Então Deus quer dizer nesta manhã sobre a nossa vida, para que a gente venha cumprir aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, para que a gente venha cumprir aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, e para que a gente venha descobrir aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Porque muitas das vezes a gente está no Evangelho de Cristo, mas estamos dispersos dentro da casa do Senhor, como Acã estava, irmão. Isso pode ser a ruína de toda a sua casa. Enquanto você estiver sentado, parado, prostrado, tem um tesouro embaixo dos seus pés que não é seu, é para ser devolvido. É para ser devolvido. E quando chegou ao ponto que chegou à casa de Acã, ele foi apedrejado, ele e toda a sua casa. Porque o Senhor, quando Ele manda fazer, quando Ele tem você por coluna, quando Ele tem você por separado, é para você fazer, não é para você mandar fulano e ciclano fazer, é para você fazer. Até se você não fazer, o Senhor vai levantar outro, mas tem algo que quando é para você fazer, porque tem gente que é chamado, mas tem gente que é escolhido. Tem gente que é escolhida, irmãos. E Raabe fez diferente, retrocedendo um pouco, né? Em Josué, Raabe fez diferente. A conduta de Raabe poderia ter sido a conduta de Acã.
Poderia ter sido sim a conduta dele. Ele poderia nem ter sido citado na Bíblia dessa forma que ele foi citado, né? Roubando o utensílio da casa do Senhor, né? Então, irmãos, vamos ter discernimento, vamos ter discernimento, ativação, vamos ter movimento naquilo que o Senhor mandou fazer. Josué creu e acreditou. Quando Deus falou, vou te entregar a terra prometida, vou eu fazer aquilo que tem que fazer. Ele mais 12 irmãos. Josué e Caleb creu naquilo que o Senhor tinha mandado, naquilo que o Senhor tinha prometido. Então é necessário você crer, é necessário você sair do deserto e receber aquilo que Deus colocou na tua vida, em nome de Jesus. Mas aquilo que Deus falar, esse você faz, esse você não faz, então não faça aquilo que Deus não quer, somente aquilo que Deus quer. Fama não vai te levar para o céu. Dinheiro também não vai fazer você alcançar as coisas do reino. Porque aqui diz na palavra, diz o Senhor na palavra dele, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tinha dito ali para Josué e para Caleb, tudo lhe será entregue. E eles subiram ali com 12, somente 12 acreditou. E a multidão pereceu, irmão, uma multidão, por causa de 8. Por causa de 8 homens, aquela multidão pereceu, morreu no deserto. Morreu no deserto. E ainda tem crente crendo, acreditando que a multidão é a voz de Deus, irmão. Tem crente crendo e acreditando ainda. Ouça, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Esse é para você. Esse não é, para que não venha afundar a tua casa, para que não venha levar a tua casa à ruína. Porque o evangelho que é levado por você para dentro da sua casa tem que ser um evangelho puro, um evangelho de salvação, um evangelho de libertação. Para quando você vir ter com teus irmãos, você ter discernimento do que é a voz de Deus e do que não é. Porque é necessário a gente ter discernimento disso. Muitas das vezes a gente não sabe nem discernir. Será que é Deus que está falando, irmão? Como foi aqui no caso de Acã, eu posso conjecturar que ele não teve nem ali discernimento, não creu naquilo que Deus estava falando. Não mexa, não é para pegar o que é de Deus, devolva a Deus, devolva ao altar. Em nome de Jesus, irmão. Faz a leitura desse texto todo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, amém? Eu estou muito feliz com Deus por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? Deus preparou nessa manhã essa palavra para os irmãos. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Também quero deixar um convite, né, aqui para os irmãos, que dia 16 a gente vai ter a marcha, né? Dia 16 de novembro agora, a Marcha para Cristo, né? E deve começar às 10h30, depois o nosso amado irmão confirma o horário, né? E também eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos, para estar na vigília, na Pedro Teles. Irmãos, é a última vigília do ano. Pedro Teles, 591, para ter conosco. Ali o Senhor vai falar em vossos corações, né? Como eu creio que Deus falou agora. Tenha discernimento daquilo que Deus mandou você verdadeiramente fazer, né? Nesta manhã. Então, em nome de Jesus, fique com esta palavra. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.